Estamos, irmãos, trabalhando o pano de fundo dos mandamentos, dos princípios absolutos de Deus, dados a Moisés, e nós estamos trabalhando isso. A partir de quarta-feira que vem, nós vamos começar a trabalhar os mandamentos propriamente dito. E nós terminamos quarta-feira passada, não, passada foi o pastor, né? Isso, pastor Alexandre. A retrasada, nós terminamos com o que a lei não era capaz de realizar. Foi isso que nós terminamos, não é? Que ela não era capaz de fazer alguém perfeito. A lei não pode fazer isso, porque ela não consegue dar-nos o instrumento para chegarmos a isso. Que a lei também não pode justificar-nos do pecado, e que a lei não pode dar-nos justiça. Foi isso mesmo que nós falamos? Foi, não foi? Foi. Também não pode dar-nos a paz, e também não pode dar-nos a vida. A lei, ela foi dada-nos apenas como uma diretriz para a vida e que não possui o poder salvífico. Então a lei em si, ela não pode salvar. E o texto nosso hoje, o tema é o resgate da lei. É exatamente o texto que o presbítero Fábio leu, que é o capítulo 4 de Gálatas. Jesus cumpriu perfeitamente a lei, nasceu sob a lei, e ele cumpre todos os aspectos da lei. Todos os tipos, tanto levíticos, quanto de toda a realidade cerimonial estabelecidas por Deus, Jesus Cristo cumpre. Por exemplo, ele é o nosso cordeiro pascal, mas é também o bode expiatório. Aquele que sai da cidade, que erroneamente tem uma teologia de uma denominação, que por causa desse bode expiatório, diz que o diabo tem coparticipação na salvação. Isso é uma interpretação errada, sem conhecimento da palavra, porque Jesus Cristo, ele representa essas duas realidades. Ele sai para fora da cidade, lá morre e lá fica. Então ele fica lá até que é tirado da cruz e levado para o túmulo. Então Jesus não só representa para nós esse que derrama o sangue para os umbrais, né, para livrar-nos da morte, mas é também aquele que dá o seu corpo e carrega sobre si os nossos pecados. Então Jesus cumpre essa realidade. Então o capítulo 4 de Gálatas exatamente mostra esse lado da lei. E pode olhar que Paulo fala Gálatas, eu já disse para os irmãos, que Gálatas, se você quiser saber sobre a versão neotestamentária, a interpretação da lei, estuda Gálatas. Gálatas, Paulo dá essa roupagem à lei de um ponto de vista neotestamentário. Ou seja, sem aquela realidade de que nós temos que cumprir, e também sem a realidade de desconsiderarmos a lei. Porque ou você considera demais, ou você não considera de maneira nenhuma. Então as duas maneiras estão erradas. O que nós precisamos fazer é o seguinte: pôr esses princípios, essas diretrizes de Deus no lugar certo. E trabalharmos todas essas realidades na perspectiva das Escrituras. Então vamos ler de novo esses 7 primeiros versículos. Vamos fazer isso de uma maneira alternada, para que todos possam
participar da leitura. Capítulo 4 de Gálatas, de 1 a 7. Eu digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Então, vamos dar uma trabalhadinha aqui. Vocês entenderam o que vocês leram aí? Estamos falando da lei. O que Paulo está querendo passar para nós esse negócio? Nesses 2 versículos. O que é que Paulo está querendo passar para mim e para você? O que a lei é para nós? Olha, a lei está lá atrás, ó. Está no texto, no parágrafo anterior do no capítulo 34, ó, capítulo 3. Olha lá. No verso 23. Ó, nós somos tutelados pela lei para que a lei nos conduza a Cristo. Ou seja, enquanto eu sou menor, enquanto eu não descobri, não tenho a idade da razão, ou seja, o tempo para saber o caminho certo, eu tenho uma tutela. E a lei, Paulo está dizendo, a lei é o meu tutor, ou a minha tutora, por assim dizer. Então, esses 2 versículos do capítulo 4, ele está dando-nos essa visão. Olha, em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Pode ler. 4. Pronto, agora vem Jesus Cristo, nascido de mulher está dizendo que ele veste essa realidade minha e sua de servo, de homem. E ele está debaixo da lei, como eu e vocês estamos. Então, nós estamos debaixo. Só que tem uma coisa, Cristo vai cumprir a lei. Cristo não vai pecar. A lei não é a tutora de Jesus, mas é minha e sua. Nós somos tutelados pela lei. A lei está dizendo para mim e para você que nós somos pecadores. Que nós não temos como nos aproximarmos de Deus, por mais que quiséssemos. Nós somos inadequados para cumprir a lei. Aí agora vem Jesus Cristo, por isso que é o resgate da lei. Jesus Cristo vem, nasce sob a lei, da mesma maneira como qualquer outro ser humano, ele nasce debaixo da lei. Verso de número 5. Sou eu ou vocês? Sou eu, né? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha, isso aqui é bonito mesmo, presbítero Fábio. Isso aqui é algo fantástico. Olha, nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados, e em nós mesmos não tínhamos nenhum instrumento. Aliás, nós não tínhamos nenhuma condição e nós não tínhamos nenhum instrumento para sermos salvos. Porque a lei era inadequada para gerar em nós qualquer coisa para termos a salvação. Ela apenas estava para conduzir-nos para algo maior que viria. Para dar-nos um padrão de Deus no caminhar de cada dia. Então agora, olha, ele nasce sob a lei
mas não é escravo da lei, porque ele é capaz de cumprir a lei. Ele resgata os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção, a fim de que recebêssemos a adoção de filho, ou seja, a fim de que fôssemos recebidos como filhos. Nós fomos recebidos como filhos de Deus por causa de Jesus Cristo cumprindo a lei. Verso de número 6. Então veja, aqui a transformação. Nós éramos escravos do pecado e ao mesmo tempo nós éramos escravos da lei. Por quê? Nós não tínhamos como fazer nada. Não tem salvação na lei. Não tem salvação. Aí o que acontece? O Espírito de Deus vem a mim e a você, aos nossos corações, e dita algo muito especial. Você é filho de Deus. Por isso, irmãos, que a salvação é algo pessoal e individual. Eu não tenho como dizer se você é ou se você não é. Você não tem como dizer se eu sou ou se não sou. O Espírito de Deus testifica ao meu espírito, ou seja, é algo que vem da alma. Eu posso não entender, a minha razão pode não conceber, mas o meu espírito está dizendo que é. Algo muito fundo ao meu coração está dizendo que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo de Deus é que me eleva não só à posição de filho, mas dá a mim a consciência de que eu sou. Eu já vi sempre, no Ratinho sempre dá isso. Eu não assisto Ratinho, viu, irmãos? Às vezes é que eu passo aquela voltinha que todo homem dá no controle, né? A única coisa que a gente controla mesmo é o controle lá, né? Porque pescoço gera a cabeça para onde ela quer, né? Então a gente fica lá controlando. E às vezes eu passo um ratinho, e o ratinho tem muito esse negócio de DNA, né? Teste de DNA. E alguém fala assim, não, mas eu tinha no fundo do coração a sensação de que eu não era filho dele. E aí o outro diz assim, não, desde sempre, não era no papel, mas desde sempre eu sabia que era filho dele. É isso que uma dimensão muito maior, porque o Espírito Santo de Deus é que vai trabalhar o nosso homem interior, ele está dizendo assim, eu sou filho de Deus. Apesar de mim mesmo, algo está aqui dentro. E a gente vê muito isso quando a pessoa converte, chama-se conversão tardia. Eu não gosto dessa palavra tardia, porque para mim Deus trabalha o tempo todo. Eu gosto daquela parábola de Jesus. Uns foram chamados, começaram a trabalhar de manhãzinho, outros começaram a trabalhar ao meio-dia, outros começaram a trabalhar às 5 da tarde. Mas no final do dia, todos receberam o salário completo. Eu gosto daquilo. Por isso que eu não gosto muito de falar de conversão tardia. Mas muitas vezes, quando há essa conversão, pessoa depois de uma certa idade, amadurecido, ela fala assim, mas eu tive a sensação que a vida toda Deus estava comigo e eu era dele. Então, você sente isso? Então, essa realidade que o Espírito Santo de Deus confere a mim e a você. Claro, ampliando aí, dimensionalmente, do tamanho do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai confirmando ao meu e ao seu coração de que somos dele. Verso 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Irmãos, a lei,
foi dada para mostrar-nos a nós mesmos que nós não tínhamos condições nenhuma de fazer isso. Mas que o Espírito de Deus abriu os nossos olhos para a nossa debilidade e olharmos e vermos a nossa necessidade de Jesus. Sem Cristo, irmãos, nada disso teria acontecido na minha e na sua vida. Pode até duas. Por que a palavra de escravidão? Por que a lei ela é considerada como escrava? Por exemplo, que ela é minha tutela, minha tutora para levar-me a Cristo. Por que eu fico escravo? Por quê? Quem sabe? Não, e a lei? O que a lei revela? Nós estudamos isso logo no início. Ela revela que somos pecadores, ela revela a glória de Deus, mas ela revela também a minha incapacidade de cumpri-la. E mesmo cumprindo-a, eu estou cumprindo um padrão de Deus, ela não pode salvar-me. Por isso, quando Cristo vem, Ele a cumpre para dar uma resposta das exigências de Deus e traz a mim a liberdade de poder viver as realidades de Deus, mas agora numa perspectiva diferente. Primeiro, como filhos. Irmãos, isso aqui é muito importante. Pai que tem um coração de pai não vai abandonar os seus filhos. Mãe que tem um coração de mãe não vai abandonar os seus filhos. Não vai. A Bíblia diz que pode ser até que a mãe faça isso. Porque o amor de mãe parece que ele deveria ser igual ao amor de mãe e ao amor de pai. Só que o pai, essa ligação afetiva que a mãe tem com o filho, o pai não tem. Ele precisa de construir isso. A mãe, isso é uma realidade gestacional. Uma realidade gestacional. Por exemplo, a mãe começa a amar e a sentir o filho desde das primeiras semanas. O pai só começa a amá-lo depois que ele nasce. É o momento de você ter um primeiro contato. E aí você vai dizer, gostei ou não gostei desse cabrinho que entrou aqui, ou dessa, né? Então, aí você precisa construir. Mas a mãe tem. Mas todos nós precisávamos ter esse carinho paternal e maternal em direção ao filho. Mas, às vezes eu ouço assim, o pai pôs fulano para fora porque fulano engravidou-se. Então, que amor é esse? Porque Deus nos ama e não há nada que a gente faça para melhor ou para pior que Ele deixe de amar-nos. Se fizermos para melhor, Ele não vai nos amar mais. Se fizermos para menos, Ele também não vai nos amar menos. Deus simplesmente nos ama. Então, quando diz aqui no texto que Ele resgatou-nos, Cristo cumpriu a lei e tirou-nos da escravidão, do pecado e da tutela da lei, porque isso é inadequado. A lei, Paulo está discutindo aqui em Gálatas, a lei não vai te levar a lugar nenhum. A lei não pode produzir em você nenhuma realidade salvífica. A lei é apenas um padrão de Deus para a vida daqueles que são seus. Por isso a relevância da lei dos 10 mandamentos hoje. Ainda continua sendo o padrão de Deus, não rebaixou.
Deus continua dando a mim e a você todas essas realidades. E o que é bonito, irmãos, é que Jesus Cristo, ele satisfez as exigências de Deus pelo pecado, para o pecado, para perdoar o pecado, para livrar-nos da escravidão do pecado e para a obediência à lei. Jesus fez tudo isso. Jesus encravou a nossa dívida na cruz. Nós éramos devedores, porque não tínhamos como cumprir a lei. E não cumprindo, nós éramos miseráveis. E Cristo veio e cumpriu a lei e trabalhou essa realidade. Gálatas 2, 13 e 14. Vamos ler lá. Depois alguém abra Romanos 6, verso 14 e 15. E depois Gálatas 5, 18. Pode ler Gálatas 2, 13 e 14. Quem achou pode ler. Também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar. Se é isso aí mesmo? Não, é Colossenses. Eu estou aqui e você está lendo diferente. Não é Gálatas, não, é Colossenses. 2, 13 e 14. Eu falei uma coisa, aí deu o texto errado. Isto. E pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Isso. Tendo cancelado o espírito de Deus, isto. Que era contra nós, constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então veja aqui o que ele fez. Ele pegou, Jesus Cristo pegou tudo isso e levou para a cruz. Agora, a partir daquele momento, vai ter uma roupagem diferente, mas não vai tirar o conteúdo disso, não é? Romanos 6, 14 e 15. Qualquer pessoa pode ler. Isto, primeira coisa. Isso. Isso. Então, aí você pode ler, depois você vai ver. Então, o que acontece? Paulo está dizendo assim, olha, agora é uma nova realidade para a sua vida. Essa lei, ela vai ser escrita não numa tábua, mas aonde? Veja como muda agora, irmãos. Veja como a realidade de Deus começa a mudar. Primeiro, eu deixo de ser escravo, sou resgatado, e esse resgate acontece quando Cristo morre e cumpre em si todas as exigências da lei. Mudo de posição, de escravo para filho. E tem um agente que testifica, é como se fosse um carimbo, como se fosse algo que viesse, e é isso mesmo. Trabalha o meu coração e diz assim, você agora é meu. Mas essa é a palavra mesmo. Você é meu. Agora, você não é meu como escravo. Você é meu como filho. E você é herdeiro. Co-herdeiro com Cristo. O herdeiro de todas as coisas é Cristo. E nós somos adotivos. Mas nessa adoção é dado-nos o direito de herança. Olha que coisa fantástica. E aí nós somos filhos. Agora, Paulo está dizendo aí que nós não estamos mais debaixo do chicote da lei. Nós estamos debaixo da graça. Mas olha, irmãos, essa graça não é bagunça. Então, já que eu estou debaixo da graça, vou então cair na gandaia. Paulo diz, não, calma aí. Se você é filho,
você vai responder a uma realidade com relação ao Pai. Você não vai bagunçar o coreto. Vamos caminhar um pouquinho mais. Gálatas 5:18. Aí já é para completar aquele lá de cima. É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar. Agora vamos lá para Jeremias. Porque quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, acontece algo especial. Deus começa a trabalhar de uma maneira maravilhosa nos nossos corações. Jeremias 31:33. Olha, irmãos, é assim, eu sei o que eu sei. Eu sei quem eu sou. Então você pode até dizer que eu não sou, mas eu sei quem eu sou. Nós temos evidências internas sobre isso. Eu gostava de fazer isso quando a Opala era carro. Foi um carrão Opala. E eu, assim, toda a vida eu gostei de carro grande. E eu até brinco assim, deixei de ser dentista porque eu não gosto de motorzinho, não é? Mas isso é brincadeira. Eu sou assim desde jovem. Nunca gostei de carro que não tivesse motor. Eu sempre gostei de algo muito possante. Sempre gostei, não é? O meu primeiro carro foi um Fusquinha 70. E naquela época eu trabalhava numa autopeças e um viajante da Ginjo Autopeça aqui de São Paulo, eu comprava dele. E eu tinha esse Fusquinha e ele falou assim, Ezequiel, eu vou lhe dar um presente de Natal. Eu vou lhe dar um kit de 1.700 para você colocar no seu Fusca. E a nossa oficina era Volkswagen. O que aconteceu? Eu tirei aquele kit do 1.500 e coloquei o kit do SP2, 1.700 cilindradas. Coloquei um cadron bonito e gostava daquilo. Era só pisar e dava aquele honra, né? Claro, lá de 18 anos. Mas eu comprei, ainda já era pastor casado, eu comprei um Opala, 6 cilindros, de um médico. Ele ia da casa para o hospital nesse carro, novinho. Aí eu brincava com a Simone assim, quando eu estava indo, passava um e fazia, não tem problema. Eu sei que aqui são 6 cilindros. Se eu quiser andar mais do que ele, eu ando. Mas eu vou andar aqui na minha toada. Nunca fui corredor, viu, irmãos? Sempre eu gostei do motor, mas nunca fui corredor. Simone está aí, sabe disso. Meu pé é crente. Obedece sinalizações. Não sou mesmo. Nunca. Quem já andou comigo sabe disso. Mas, o carro tem motor. E eu sei que ele tem. E ele sabe que tem. Pode qualquer pessoa passar mais rápido, não tem problema. Se eu quisesse andar mais rápido, eu tinha como andar mais rápido. Você sabe. Por quê? Evidências internas que Deus tem implantado no seu coração, você sabe que é. Apesar de você, às vezes a gente erra o alvo de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós fazemos isso voluntariamente. Às vezes nós fazemos isso acidentalmente. Às vezes nós somos levados a fazer isso. Mas eu sei que sou de Deus. Porque não só o Espírito Santo testifica, mas há a palavra de Deus escrita no meu coração. Olha aí o que ele diz em Jeremias 31:33. Pode ler. Sim. Depois daqueles dias na mente, lhes escreverei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei.
Então veja, Deus, os princípios, as normas do reino, a ética do reino, a normativa do reino, isso é impresso no nosso coração, irmãos. O Espírito Santo de Deus, olha, quando você peca, você sabe que você pecou. Quando você erra o alvo, ninguém precisa dizer para você que você errou. Você fica mal. E se é algo que envergonha, você não vem à igreja, você quer ficar em casa. Você não conta, você fica com vergonha, você chora diante do Senhor. Mas algo assim, não é quando um desses camaradas estava aí, essa nova modalidade de assalto ao banco, eu vi aí, quando a polícia pegou o cara, minha família não pode ver isso, que vergonha. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo que está no seu coração e que você sabe. A lei agora, irmãos, não é aquela lei distante. A lei agora é uma lei escrita. Veja o que Paulo fala em Romanos 2,15. Olha lá. Romanos, capítulo 2, dentro daquela realidade diante de Deus, capítulo 2, verso 15. Olha lá. Olha aí. É isso. Olha o 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O que Paulo está dizendo? Está lá, eles são gentios, mas eles foram trazidos para... Ele está defendendo a questão gentílica. Está mostrando que os judeus, tanto o judeu quanto o gentil, Deus tem trabalhado a vida. Então, há um trabalhar de Deus dentro do coração das pessoas. Então, a lei de Deus permanece, irmãos. Permanece escrita no meu e no seu coração. Algo que Deus trabalha, algo que Deus faz de uma maneira maravilhosa. Então, qual a importância da lei? Quando alguém perguntou para Jesus assim, qual é a lei? Quais são os mandamentos? O que Jesus respondeu, irmãos? O que os judeus, o que os escribas, os fariseus estavam fazendo com Jesus? Fazendo um teste. Porque como Jesus estava cumprindo a lei, Jesus já estava dando um norte, um novo caminho para aqueles que serviam a Deus. E os escribas não eram bobos, irmãos, como hoje nós não somos. Claro, nem todos aqui têm um conhecimento profundo da palavra, mas nós temos o conhecimento suficiente para ouvirmos alguém pregando, e se pregar heresia, a gente sabe o que está falando. Alguém diz assim do Fernando Domingo, foi muito boa a mensagem do seminarista Fernando Domingo de manhã. Muito boa mesmo. Bem bíblica, bem centrada, com ousadia de pregador que tem que ter. Foi muito boa a palavra do Fernando. E alguém comentando diz assim, foi o Fabiano que comentou. Ele disse assim, não falou nenhuma heresia. O que ele estava checando? Ele estava checando que a palavra do Fernando foi coerentemente bíblica. Eminentemente bíblica. Não houve. Então, quando nós pensamos nos escribas e fariseus lá, eles tinham a lei na cabeça. Quando eles começaram a ouvir a Jesus, eles começaram a perceber que Jesus Cristo estava dando uma nova roupagem, uma nova leitura daquilo que eles conheciam. E muitas vezes ele fala assim, lembra o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então o que Jesus estava fazendo? Jesus estava mostrando um novo caminho. E aí o que eles querem saber? A opinião de Jesus sobre a lei. Porque se Jesus falasse, não, aquilo lá já era, eles apedrejariam Jesus.
e tirariam de Jesus a reivindicação que Jesus tinha de ser filho de Deus. Porque se a lei foi dada lá no passado, Jesus estava presente. A Trindade. Então eles poderiam questionar Jesus. Então, como é que você pode ser filho do pai de Abraão? Do nosso Deus. Sendo que a lei lá, o senhor está desconsiderando a lei lá. Agora, o que Jesus responde, irmãos? Olha aí. Está lá em Mateus 22, 35 a 40. Mateus 22, 35 a 40. Olha aí. Então há aquela primeiro embate lá, não é? Então os fariseus estão lá, e eles sabiam que Jesus Cristo já tinha feito várias argumentações e tinham ganhado todas elas, não é? Porque pela sabedoria de Jesus. Então um deles, um dos intérpretes da lei, experimentando, lhe perguntou. Então está aqui, irmãos, olha. Não é uma pessoa comum. Não era uma pessoa comum. Era uma pessoa que tinha um conhecimento muito da palavra e via no pregador algo que estava sendo ensinado, que estava dando uma roupagem diferente do que aquilo que eles ensinavam. Então ele pergunta, mestre, esse mestre aqui é só para... já viram aquela pergunta que o cara faz, assim, ele dá uma roupagem para dar uma pancada? Então essa é a mesma coisa, mestre, mas Jesus era mesmo. E a pergunta que ele estava para fazer, não era uma pergunta para fazer-se a um neófito. Era uma pergunta que deveria ser dirigida a alguém que estivesse acima dos que ali estavam. Por isso que ele o chama de mestre. Então ele diz, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus responde o quê? De todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Ou seja, essa é a base dos 4 primeiros mandamentos. Jesus diz assim, ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Pronto. Os 4 primeiros mandamentos já foram. E aí ele diz o segundo. Qual que é? E o segundo, olha, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, irmãos, olha lá, ele está dizendo no 40, olha lá, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Era o que eles conheciam. Era o que eles conheciam. Então, se você ama a Deus, os 4 primeiros já foram. Se você ama o seu próximo, os outros 6 já foram. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Olha, agora, essa realidade aí é uma realidade para historificar o seu Pai, Deus, o eterno Deus, na sua vida. Ama a Deus, cultua o Senhor, ama o seu próximo, e aí você vai caminhar servindo. Agostinho, o bispo de Hipona, o chamado Santo Agostinho, ele resume da seguinte maneira: ama a Deus e faça o que você quiser. Ele resumia assim: ame a Deus e faça o que você quiser. Porque se você ama a Deus, então, se você tem temor a Deus, se você se Deus ocupa a sua alma, se Deus ocupa a sua mente, se Deus ocupa o seu empenho na vida,
O que você pode fazer? Amar as pessoas que estão à sua volta, fazer algo que vai refletir esse amor a Deus, porque você não pode dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão. Tiago bate forte com relação a isso. Então, essa é a grande cobrança dessa realidade. Então, o que acontece, irmãos? Os mandamentos são relevantes, são atuais e que têm, para mim e para você, o padrão absoluto do reino de Deus. A ética do reino de Deus passa por estas regras áureas da palavra do Senhor. Então, eu queria trabalhar isso com os irmãos, eu queria ter acabado um pouquinho antes para abrir perguntas. Mas eu queria mostrar para os irmãos esse pano de fundo. Porque quando nós formos estudar cada um deles, então aí nós vamos dar uma debulhada boa e vamos entrar em algo prático para a gente trabalhar com mais carinho essas regras áureas do reino de Deus. Se nós olharmos a vida de Jesus, o Fernando falou um pouco sobre isso, domingo de manhã, era exatamente a representação desses mandamentos na sua própria vida. Então, o que Cristo quis transmitir para mim e para você é o seguinte: esse é o padrão do reino. Menos do que isso, tem nada a ver com o reino. Mais do que isso, é para a glória do reino. Então, o reino tem um padrão. Jesus perdoa aquela mulher que foi flagrada em adultério e diz: vá e não peques mais. Esse é o padrão do reino, irmãos. Então, o mundo pode ditar congressos, senados, podem provar leis que entram em choque com essa realidade. Mas essa realidade não é uma realidade de padrão para o Brasil, nem para os Estados Unidos, nem para a Venezuela, nem para o Equador, ou para qualquer outro país. Estes padrões é um padrão do reino, para aqueles que são chamados para serem filhos de Deus, e que têm dentro de si o Espírito Santo, que imprime essas leis nos seus corações e nas suas mentes, e que dá-me o desejo, a mim e a vocês, o desejo de seguir o padrão do reino. É para os remidos, irmãos. Não adianta eu querer uma pessoa que não conheça a Deus seguir o padrão de Deus, porque não vai conseguir. Isso é tentar seguir a lei sem o Espírito de Deus que dá-nos a liberdade de vivermos esses princípios com liberdade, não debaixo do tacão, do chicote da lei, na escravidão da lei, mas debaixo da graça. Nós obedecemos a isso. Pelo menos o princípio aqui está para obedecermos, como filhos de Deus. E se nós caminharmos nessa direção, não vai ter peso. Não terá peso, irmãos, amarmos a Deus. Não terá peso não termos outros deuses além do Senhor. Isso é com leveza nós temos isso. Não tem outro amar os irmãos. Não cobiçar a mulher, o carro, a casa, o emprego, o diploma do outro. A gente fala, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e esquecemos que o texto continua. Nem o cavalo, nem a vaca, nem o camelo, nem o coelho, nem o cachorro, nem o carro, nem a bicicleta, nem o iPod, né? iPad, qualquer coisa, né? O tablet, né? Nada, não é para cobiçar nada disso. Então, muitas vezes pessoas falam, a mulher tem outras coisas. Então, se eu não cobiço a mulher, posso cobiçar o carro? Posso cobiçar a casa? Não. Então, é uma realidade
que nós, servos de Deus, fazemos com leveza, porque o Espírito Santo de Deus dá-nos essa capacidade. A lei, ninguém consegue cumprir. E se quebrar uma delas só, já está no pau, não é? E ela não tem poder salvífico, irmãos. Não tem poder salvífico. A lei não veio para salvar ninguém. Perguntas. Tem aqui uns 10 minutinhos. Se os irmãos quiserem perguntar, podem perguntar. Nós cantaremos mais um hino e terminaremos. Alguma pergunta? Só nesse pano de fundo, viu, irmãos? Não entra na lei propriamente dita, porque nós vamos caminhar um pouquinho aí, talvez 2 por sessão, 2 por momentos. Vai, clarear sim, vai. É porque aqui tem alguns senões, alguns hiatos que ficaram, porque se eu for entrar em detalhes, eu já estou entrando na lei, propriamente dita, não é? Tá, por que é que você não consegue? Mas nós vamos ter isso lá. Por exemplo, irmãos, uma das coisas fantásticas lá quando começa, é quando Jesus diz assim, eu sou o Senhor teu Deus. Primeira coisa que ele faz. Então, irmãos, a lei, ela é dada a mim e a você, para nós entendermos que Deus é o Senhor e você é o servo, e eu sou o servo. Então, a primeira coisa que ele faz é isso. Então, nós vamos completando esses hiatos, enquanto nós vamos trabalhando essas leis, ou esses princípios absolutos de Deus, durante os estudos. Alguma pergunta? Então, vamos cantar. 110, irmão Valdir. Esse hino nós começamos a aprendê-lo e não terminamos. A gente precisa de aprender esse hino aí. É o 110 e o 110A. Mas nós vamos cantar hoje só o 110. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos e agora andamos juntos, voltando para o lar. Então esse é um hino muito bonito, que mostra esse resgate e mostra a perspectiva da filiação em Cristo. Nós estamos indo para casa. Então, conceba essa ideia, irmãos. Às vezes a gente não consegue. Por isso que alguns enfrentamentos nas nossas vidas tornam mais difíceis, porque nós perdemos a perspectiva para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para casa. Pensa você, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá perdas, onde não envelheceremos, onde nada, por mais valoroso que você tenha aqui, será comparado ou é comparado com o que tem lá. Imagine, irmãos, a beleza natural do nosso mundo. Foi Deus que fez isso e nós já estragamos. Beleza natural tinha no Jardim do Éden. O cheiro era diferente. E a gente ainda vai em determinados lugares que o cheiro é fantástico, ainda. Então, nada do que você constrói, que às vezes a gente olha para as coisas que a gente constrói e fala, puxa vida, eu estou indo para o céu, não posso levar esse negócio, né? E alguém brinca tanto assim, tanto recurso hoje, que as pessoas fazem coisas lindíssimas. E isso é bonito, tem que fazer mesmo. Aí a pessoa fala assim, pastor, isso aqui é tão bonito. Uma pessoa me mostrou alguma coisa que foi feita, de fato, muito bonito, muito caro. A pessoa fez, disse assim, a pena não poder levar isso para o céu.
Porque se há lugar de coisa bonita, esse é um negócio bonito. Aí eu disse, mas isso aqui é lixo. Né? Tem uma piadinha que diz assim, que a pessoa pediu que colocasse a mala que ele tinha guardado no caixão. Isso é uma piada. E aí puseram a mala do cara no caixão, o cofre. Quando chegou lá, aí a hora que foi entrando, a pessoa que estava recebendo diz assim, o que é isso que você está trazendo? Como se pudesse levar, né? Ah, diz, não, uns brinquedinhos lá de baixo. Abra aí. Então aí quando ele abriu, eram as barras de ouro. Aí ele diz assim, dá uma olhada aqui, entra aqui. Então, joga aí nesse cantinho aí, porque isso aqui tudo é ouro. Pode jogar aí no cantinho, isso aqui não vale nada não, aqui a gente pisa nesse negócio. Então, o valor que eu e vocês consideramos aqui é uma piada mais ilustra, né? É o valor das coisas que nós consideramos aqui, irmãos, no lar, aqui é bagatela. Nada do que temos aqui tem valor. Então, quando a gente tem essa perspectiva que nós estamos indo para casa, pensa a sensação de você voltar para casa. Eu que estudei fora, voltar para casa era... Olha, chegava janeiro e não chegava 1º de dezembro. Para voltar para casa. 48 horas de ônibus. Voltando para casa. Então, quando chegava em casa, que coisa gostosa chegar em casa. Nós estamos indo para a casa do nosso Pai. E tudo quanto Ele tem é meu e seu. Já parou para pensar nisso? Agora não desanime não, continue trabalhando, porque nós viemos para cá para isso. Para desfrutar. Se você tem um bom salário, desfrute disso. Agradeça a Deus, distribua parte do que Deus tem te dado, abençoe pessoas. Mas não ponha o seu coração nesse negócio, porque você vai ficar aqui. Não fique com o coração pesado, porque você está deixando o carro para trás, porque você está indo para casa. Isso não vale nada, irmãos. Eu nem sei como nós vamos nos locomover no céu. Não sei mesmo. O céu é grande. Eu não sei mesmo. Mas eu quero saber ao chegar lá. Não vai feder a gasolina e nem vai feder a diesel. Não vai me deixar na mão quando der partida. Então eu sei que vai ser assim. Então vamos para o céu. Vamos cantar e terminar. 110, irmão Valdir. Ah, já está lá. Um dia Cristo. Vamos cantá-lo. Vamos colocar em pé.
Amém. Araraquara 5, é isso? Não, Araraquara 4, 5 não foram identificados, São Paulo 3, Brasília 1, Botucatu 1, Franca 1, Ribeirão Preto 1, São José dos Campos 1. Vai ver a Paulinha lá em São José dos Campos. Se for você, Paulinho, um abraço. Vamos orar, irmãos. Deus querido, muito obrigado, Deus, pela tão grande salvação, pela bênção de Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós, ter encravado na cruz a nossa dívida, que era cheia de ordenanças e que nos eram prejudiciais. Obrigado, Deus, pela libertação. Obrigado porque agora, em Jesus, nós temos liberdade de servi-lo como filhos, de servi-lo de todo o nosso coração como um Pai amado. Obrigado, Deus, pela bênção de entendermos isso. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco em todo o tempo, através do Espírito Santo. E nós estamos indo para casa. Qualquer dia desse, nós nos encontraremos pessoalmente. E vamos, ó Deus, ficar com o Senhor por toda a eternidade. Nunca mais sairemos da Tua presença. Nunca mais sofreremos dores, tristezas, separações, aflições, angústias e assim por diante. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.